Oi, pessoal, mais um vídeo nessa nossa preparação para a TJPE, resolvendo questões da IBFC, trabalhando conceitos, resgatando o entendimento que muitas vezes a gente era para ter aprendido na época de colégio, mas por algum motivo acabou não conseguindo compreender, e aí às vezes a gente julga que é um assunto difícil, que não vai conseguir compreender, né? Então, por exemplo, o que a gente vai trabalhar nesse vídeo é probabilidade, que muita gente tem medo só de escutar a palavra, já fica com receio de resolver a questão, porque acaba não sabendo nem como começar, por não ter a ideia do significado, não ter a compreensão do que é uma questão de probabilidade. Então, eu trouxe duas questões da IBFC, para a gente trabalhar esse conceito de probabilidade, tá? A gente começar a trabalhar esse conceito de probabilidade, porque esse assunto é um dos assuntos que é mais cobrado em provas de concurso de uma forma geral, então com a IBFC não é diferente. E para isso a gente vai trabalhar nesses nossos vídeos gratuitos aqui no canal do YouTube, a gente vai trabalhar mais questões de probabilidade, e eu quero que a gente compreenda passo a passo a ideia, o sentido, o significado, tá certo? De probabilidade. Então, bora lá. Primeira questão que a gente vai trabalhar, uma questãozinha simples para a gente compreender o conceito. Vejam, Jaqueline fez uma pausa no trabalho para tomar café. Na cesta de cápsulas de café encontram-se 10 de café extra forte, 12 de cappuccino e 8 de café suave. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de retirar uma cápsula de cappuccino ao acaso. Tá certo? Então, a probabilidade de tirar uma cápsula de cappuccino ao acaso. Quando a gente fala probabilidade, pessoal, então vamos logo aqui estabelecer o nosso conceito. Quando eu falo que eu quero identificar uma probabilidade, qualquer que seja, eu quero saber qual é a relação entre as possibilidades que existem, que atendem o meu desejo, a minha necessidade, que atende o que eu quero, sobre o total, certo? De possibilidades que eu tenho. Então, eu quero, eu tenho. A relação probabilidade, eu quero, eu tenho. Eu quero, atende o que eu quero, quantas opções? Mas quantas opções de um total? Qual total eu tenho? Então, por exemplo, nessa questão, nós temos, vejam, cápsula de café. A gente está falando aqui, o nosso objeto seriam as cápsulas de café. Eu tenho 10 que são extra forte, eu tenho 12 que são do cappuccino, de cappuccino, e eu tenho 8, tá? 8 que são de quê? Que são de café suave. Então, no final das contas, o que que a gente tem? 22, 8, eu tenho 30 cápsulas. Então, imagina que eu tenho um determinado local, ó, numa cesta, ele tem lá as cápsulas misturadas, então eu tenho 30. Então, eu quero saber qual é a probabilidade de uma forma aleatória, meter a minha mão ali e puxar uma cápsula qualquer, que ela seja, tá, uma cápsula de cappuccino. Cappuccino. Veja, eu vou botar a minha mão ali na cesta e naquela mão que eu vou botar na cesta, quantas cápsulas existem? Quantas cápsulas tem? 30. Então, eu tenho 30. Eu tenho 30 opções. Dessas 30 opções, quantas atendem à minha necessidade, o meu desejo, a minha vontade, o que está sendo pedido na questão? Ora, ele fala cappuccino, cappuccino são 12. São 12. Então, são 12, eu tenho aqui, ó, 12. 12 de 30. Ora, eu posso simplificar, eu posso dividir os 2 por 6. 12 por 6 dá 2, 30 por 6 dá 5. Certo? Então, eu tenho 2 de 5. 2 de 5 já é uma fração, já é uma resposta, mas eu posso dividir o 2 por 5, que vai dar 0,4. E esse 0,4, por sua vez, passando para a porcentagem, dá 40%. Certo? Tranquilo? Ah, Eduardo, fração, o número decimal e a porcentagem. Como é que eu sei? A gente tem que
analisar, e era uma situação que a gente já poderia, no início da questão, olha, eu tenho uma questão, eu tenho uma pergunta que envolve probabilidade, e eu tenho os resultados em percentual. Então, eu já vi ali que as minhas alternativas estão em percentual. Então, quando eu for trabalhar a questão aqui, eu posso logo tratar, buscar, encontrar em percentual. Então, aqui eu tenho a alternativa correta. Eita, letra. Vamos aqui registrar a letra C de central. Top das galáxias, letra C de central. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, eu tenho aqui essa questãozinha, letra C de central. Perfeito? Então, veja, probabilidade não é um bicho. Probabilidade é esse conceito que a gente tem que compreender, que é, eu tenho um total de opções, eu tenho um conjunto de possibilidades de ocorrência, ou seja, eu tenho um grupo de situações que podem acontecer a partir da ação que eu vou realizar. Qual é a ação? Eu vou pegar uma cápsula de café. Então, quando eu vou pegar uma cápsula de café, eu tenho uma quantidade de possibilidades de cápsulas que estão presentes na cesta. Então, eu tenho que identificar, o primeiro ponto da questão de probabilidade é, eu vou ter uma ação que vai ser executada e eu tenho que identificar o que é que pode acontecer como resultado dessa ação. Pronto. Então, tem 30 cápsulas. Aí depois eu tenho que observar e ter todo o cuidado para analisar qual é o resultado que eu almejo, a necessidade que eu tenho. Tá? A questão, ela quer uma determinada consequência, um resultado que aconteça, um desejo. Então, eu tenho que observar quais, quantas daquelas possibilidades atendem o que eu quero. Então, nesse caso, o que é que eu quero? Qual é o meu desejo? Qual é a minha necessidade? Cappuccino. Quantas são? 12. Então, eu tenho um total de 30 opções para 12 que atendem à minha necessidade. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, fixamos o conceito, compreendemos. Tá. Então, bora ver aqui agora uma outra situação, certo? Que também é questão da IBFC, para a gente observar a construção desse contexto, tá? De probabilidade num formato diferente, tá? Paulo deve escolher 3 letras do seu nome sem repetição para formar uma senha que irá utilizar em transações bancárias. Se esquecer sua senha, a probabilidade de acertar na primeira tentativa será aproximadamente igual a quanto? Detalhe, aqui a gente envolve análise combinatória, porque eu vou ter que identificar quantas opções eu tenho, e a ideia de probabilidade. A ideia de probabilidade, ela não muda, gente. Independente de qual seja a pergunta, mas a probabilidade aqui vai ser o que eu quero, quantas opções atende o que eu quero, quantas opções atende, as opções atendem o que eu tenho. Claro, o que eu quero aqui vai ser o quê? É uma opção, porque eu quero acertar a senha na primeira tentativa. A senha é única. A senha é única. Não tem. Você montou uma senha ali no teu celular e você tem 4 opções para poder estar. Não, se você escolheu uma senha, é aquela. Então, a senha é única. Então, o meu desejo é acertar a senha. Acertar a senha é uma opção só. Mas quantas possibilidades diferentes existem? Veja, eu tenho aqui as letras da palavra Paulo e eu vou formar uma senha com 3 valores. Com 3 desses. Eu tenho 5 letras, as letras não têm repetição, eu não vou poder repetir também aqui, então eu vou ter 5 opções para cá, 4 opções para cá, 3 opções para cá. Então, observa comigo, tá? Que eu tenho 5 opções para o primeiro dígito da senha. Depois que eu coloquei um dígito aqui, que seria uma dessas letras, por exemplo, o U, botei o U ou botei o P, escolhi uma dessas letras para ser o primeiro termo da minha senha. Eu já não tenho mais 5 opções para o segundo, porque ele diz que não pode repetir elemento.
tá? Então, sem repetição. Então, se não há repetição, para o segundo elemento da minha senha, o segundo caractere da minha senha, eu só vou ter 4 opções. Então, eu vou usar mais uma, gastei mais uma opção, no próximo eu só vou ter 3. Eu só vou ter 3, tá? Então, aqui a gente tem esse resultado. Eduardo, aqui é aquela hora da análise combinatória e a gente vai resolver questões de análise combinatória para trabalhar bem esse sentido, essa ideia, tá? Mas aqui eu quero só chamar a atenção para esse aspecto. Aqui é aquela hora que a gente identifica se a ordem altera ou não o resultado, sim. Se a ordem alterar o resultado, eu vou multiplicar, não vou precisar tirar repetição nenhuma, porque não há, porque a ordem altera o resultado. Então, eu não vou precisar dividir por nada. Então, nesse caso aqui, eu teria 5 vezes 4 vezes 3, eu multiplico sem precisar dividir nada, porque a ordem altera o resultado. Altera o resultado, gente? Altera. Por quê? Porque é uma senha. Então, se eu coloquei, por exemplo, PLO, é diferente de colocar OLP. São senhas diferentes. Então, a ordem, por ser uma senha, altera o resultado. Então, aqui eu tenho 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então, a minha probabilidade de acertar na primeira, tá? Seria 1 de um total de 60. Certo? Seria acertar 1 de um total de 60. Ora, quando a gente faz essa divisão aqui, dá 0,0166, vamos arredondar para 7. Certo? Então, isso daqui é 1,67, pronto, assim, por cento. Então, a probabilidade de acertar seria 1, aproximadamente, ele botou aproximadamente ali, 1,67%. Ele arredondou até mais, 1,7, né? A gente chegou à conclusão de 1,67, o arredondamento ainda foi para 1,7. Tá certo? Tranquilo? Então, aqui nós temos letra C, 1,7. Claro, gente, ó, se eu tenho 1 sobre 60, 1 sobre 60, tá? Isso aqui de cara, a gente já eliminaria 33% e 16%, certo? Ó, 10% teria que ser 6 de 60. 10% seria 6 de 60. Então, 1 de 60 é menos de 10%. Então, a gente eliminaria de cara 2. E é interessante quando a gente tem essa estratégia, porque às vezes, o que é que ocorre? Às vezes o nosso tempo ali ele é muito restrito, às vezes a gente está atrapalhado para fazer uma conta mais trabalhosa como essa. Então, quando a gente observa, ó, isso aqui eu já posso eliminar, elimino o SS e fico com essas duas, né? A gente já tem um ganho. Quando a gente observa aí que no desenrolar da questão vai dar um alguma coisa, então a gente já eliminaria o 0,8 também. Então tem isso. Veja, eu não preciso resolver a divisão completa, eu preciso resolver a divisão até um instante que eu tenha a certeza de qual é a alternativa, tá? Então, se eu já liquidei a informação da alternativa, eu posso parar. Veja, gente, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para aproveitar aqui. Eu estou dividindo 1 por 60. Deixa eu pegar aqui e colocar. Ó, 0 porque não dá, fica 0, ainda não dá, então eu vou botar outro 0, eu vou botar 0. Aqui dá 100 dividido por 60, 100 dividido por 60 vai dar quanto? 1. 1 vezes 60, 60 sobra 40. Vai dar 0. Veja, aqui eu já tenho 1%. Como aqui ainda não terminou, eu já sei que esse cara daqui, esse resultado, independente de qual seja, eu já sei que ele é maior que 1%. Veja, sem precisar concluir até o final para chegar no finalmente, eu já sei que ele é maior que 1%. Como ele é maior que 1%, ele não pode ser 0,8. A gente já tinha eliminado o SS, a gente observa que é maior do que 1%, não pode ser esse, pronto, a gente já poderia vir para esse. Então lembra desse ponto que é importante, que eu não preciso
resolver toda a conta. Ah, eu vou chegar nos finalmente, no resultado final. Não. Eu preciso resolver a divisão, a conta, a operação que seja, até me dar a segurança, a certeza de qual é a alternativa correta. Identifiquei qual é a alternativa correta, pronto, para mim já resolveu o problema. Tá certo, gente? Tranquilo? Então vejam aí, probabilidade, que muita gente se assusta, vejam que não é algo surreal, algo difícil, é algo bem concreto, palpável, que a gente tem como trabalhar, resolver questões e tirar toda a dificuldade, tá? Tranquilo? Lembrando que quem ainda não está na nossa isolada tem ao todo 10 aulas com resoluções de questões da IBFC, tá certo? São mais de 200 questões resolvidas, tá? Todas da IBFC, tem lista extra, tem vídeos extras com parte teórica, gente, vídeos complementares explicando passo a passo as teorias para poder dar uma base, uma segurança para a gente resolver as questões da IBFC. Tá muito massa a nossa isolada, tá muito completa. Então, se tiver a oportunidade, ó, faltam 30 dias, um mês para a nossa prova. Hoje é 21 de agosto, a prova é 21 de setembro, tá certo? Então a gente tem um mês para a prova. Então dá demais para a gente se dedicar e reverter a dificuldade, caso exista, em raciocínio lógico, é reforçar a compreensão para que a gente chegue com tudo lá. Lembrando que na parte geral, que compõe raciocínio lógico e português, tem que acertar 11 de 15 para livrar o corte. É muito estreito aí. Vai ter muita gente que vai ter uma pontuação muito alta na outra parte e vai ficar na parte geral. Então, não seja um que vai ficar na parte geral. Faça a diferença. Fique à frente do teu concorrente. Vamos acertar todas de raciocínio lógico. Estou aqui com vocês. A nossa isolada, até o dia 22, tem um valor promocional de 125 no Pix, 150 em até 4 vezes no cartão de crédito. E olha, fala comigo pelo Zap, se quiser mais detalhes, se quiser tirar dúvida. Se não me segue ainda no Instagram, me segue no Instagram. Segue agora aqui também no YouTube. Se quiser resolução de algum tópico, de algum ponto do conteúdo de raciocínio lógico, coloca lá nos comentários. Fala nos comentários o que achou, o que pode melhorar, o que pode ser diferente, quais são os assuntos que você deseja nos próximos vídeos. Tá certo, gente? Tranquilo. Estamos juntos, vamos juntos rumo à aprovação. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo.